Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, mais um encontro com a Palavra de Deus, e é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, conectados através da transmissão e também através da palavra, a mesma palavra que nos une, o mesmo objetivo, o mesmo propósito: ler a Bíblia, interpretar os textos, conhecer os fatos históricos, narrativos, que nos ajudam a interpretar os textos normativos, as doutrinas. Isso é muito bom saber que você está aí do outro lado com esse objetivo, único e exclusivo: conhecer a Palavra de Deus. Vamos juntos? Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis 18, nós estamos no dia de número 151 do nosso plano de 365 dias. Oremos. Pai, te louvo, te agradeço por mais um dia. Estamos aqui reunidos nessa sala de leitura. O Senhor é muito bom, fiel, amoroso, soberano Deus. Nos proporcionou esse momento e nós só temos a agradecer ao Senhor. Pedimos a Ti, Pai, fale conosco através dessa leitura, abre o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bíblia na tela e vamos seguir com a nossa leitura. 2 Reis, capítulo 18. Ora, sucedeu no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha quando começou a reinar. E 29 anos em Jerusalém. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens e cortou. Olha que bom, hein? Agora removeu também os lugares altos, né? Os outros até que estavam fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, os que reinavam de Judá. Normalmente os que reinavam de Jerusalém, descendentes de Jeroboão, de Acabe, aqueles ali só faziam o que era mal, né? Bom, esse aqui ele removeu os lugares altos, quebrou as imagens, cortou os bosques, quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela. E ele a chamou de Neustã. Que interessante isso aqui. Deixa eu só anotar para eu depois complementar. Eu tenho um estudo que fala sobre a serpente de Moisés, só até um ponto. Então aqui fala o que aconteceu com ela depois. Olha que interessante. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. É assim, gente, a gente lê a Bíblia várias vezes, mas sempre tem alguma coisa nova que salta aos nossos olhos. Só estou anotando aqui, porque depois eu vou acrescentar um estudo que eu tenho sobre a serpente de Moisés. Nós já lemos juntos aqui também, né? A passagem da serpente de Moisés, aquela serpente que ele levantou no deserto, quando as cobras abrasadoras estavam matando o povo que tinha se rebelado, que tinha falado que estava muito longe, que estava cansativo, que estava enjoado da comida, do pão, do maná. Lembram? E aí a serpente levantada foi o antídoto. Ao olhar para a serpente, eles seriam curados? Então, a gente já falou sobre isso, já explicamos isso. E aqui está dizendo que esse rei, ele despedaçou a serpente, porque o povo desvirtuou, né, o propósito dela. Estavam queimando incensos para ela e não era isso. Meu Deus do céu, que coisa. Que coisa. E obrigado, Senhor, que vai enriquecer ainda mais o nosso estudo sobre isso. Bom, versículo 5. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco algum que foi antes dele. Porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo,
mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse, e ele se rebelou contra o rei da Síria, e a ele não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza e aos seus limites, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, o qual era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. E ao fim de 3 anos, eles a tomaram, a saber, no 6º ano de Ezequias, que é o 9º ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria conduziu Israel para a Síria, e pôs em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos, porque eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram o seu pacto, e tudo que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, e não quiseram ouvi-los nem fazê-los. Ora, no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Tenho ofendido, retorna-te de mim. Tenho ofendido, retorna-te de mim. Aquilo que tu impuseres sobre mim, desejo suportar. E o rei da Síria indicou a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Então, o acordo de paz seria esse valor. E Ezequias lhe deu toda a prata que foi encontrada na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, Ezequias, rei de Judá, cortou o ouro das portas do templo do Senhor e dos pilares que Ezequias havia revestido e entregou-os ao rei da Síria. E o rei da Síria enviou Tartã e Rabsaris. Só um minutinho. Desculpe, tá? Toma uma água aqui. A voz não está ajudando muito hoje. Vamos lá. Versículo 17. E o rei da Síria enviou Tartã e Rabsaris e Rabzaque de Laquis para o rei Ezequias com um grande exército contra Jerusalém. E eles subiram e chegaram a Jerusalém. E quando eles haviam subido, eles vieram e se puseram de pé junto ao canal do tanque superior, o qual está no caminho principal do campo do lavandeiro. E quando eles haviam chamado o rei, saiu-lhes ali Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava encarregado da casa, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista. E Rabzaque disse a eles: Falai agora a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é essa na qual confias? Tu dizes, mas não passam de palavras vãs. Eu tenho conselho e poder para a guerra. Ora, em quem tu confias que te rebelas contra mim? Ora, eis que tu confias na vara deste junco esmagado, a saber, no Egito, sobre o qual, se um homem se encostar, ele penetrará na sua mão e a furará? Assim é Faraó, o rei do Egito, com todos que nele confiam. Então ele está dizendo, você vai confiar em quem para lutar contra mim? O Egito? Versículo 22. Mas, se vós me disserdes, nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujos lugares altos e cujos altares Ezequias retirou? E que disse a Judá e Jerusalém, vós adorareis diante deste altar em Jerusalém? Agora, portanto, rogo-te, dá garantias ao meu senhor, o rei da Síria, e eu te entregarei 2.000 cavalos, se fores capaz, de tua parte,
de colocares cavaleiros sobre eles. Que afronta, né? Como então virarás tu a face para um capitão do menor dos servos do meu senhor, e depositarás a tua confiança no Egito por carruagens e por cavaleiros? Ora, subi eu sem o Senhor contra este lugar para destruí-lo? O Senhor disse a mim: sobe contra essa terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, o filho de Hilquias, e dizer: quem vai livrar vocês da guerra? Vocês vão fazer aliança com o Egito? O Egito é uma vaga fina esmagada, é uma vara fina esmagada. Qualquer um que se apoiar nele vai se furar. Vocês vão confiar no Deus de vocês? Esse Deus aí que Ezequias mandou destruir todos os altares e falou adore só em Jerusalém? Ninguém, enfim, está afrontando ali. Inclusive, ele está falando na língua do povo judeu. E aí os que estavam recebendo a mensagem falaram: fale na língua síria, que a gente entende, que era para o povo não ouvir e se amedrontar, né? Mas eles fizeram questão de falar na mesma língua do povo. Versículo 27. Porém, Rabsaque disse-lhes: enviou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para falar-lhe essas palavras? Não. Me enviou ele aos homens que se assentam sobre o muro, para que eles possam comer do seu próprio excremento e beber do seu próprio mijo. Então, Rabsaque se pôs de pé e gritou em alta voz, na língua dos judeus, e falou, dizendo: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixeis Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de vos livrar da sua mão. Nem deixai Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não atenteis a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: fazei um pacto comigo por um presente, e saí até mim. E então comei cada um de vós da sua própria vinha, e cada um da sua figueira, e bebei cada um de vós das águas da sua cisterna, até que eu venha e vos remova para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de grão e vinho, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras, de azeite e de mel, para que possais viver e não morrer. E não atenteis a Ezequias, quando ele vos persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Olha que afronta. Então ele se dirige ao povo e começa a dizer: se entrega, é melhor, não dê ouvidos a Ezequias. O meu Senhor, ele vai vir aqui, vai atacar vocês. Vá lá, come, bebe alguma coisa e sai da cidade, se rende. Vocês vão ser levados para outra cidade, cativos, mas lá também é uma terra boa para vocês. Olha só. E não acredite quando Ezequias disser: mas o Senhor vai nos livrar. Versículo 31. Algum dos deuses das nações já livrou toda a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena, de Iva? Eles livraram Samaria da minha mão? Quem são entre todos os deuses das terras os que tenham livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Porém o povo reteve a sua paz, não lhe respondeu uma palavra sequer, porque a ordem dita pelo rei foi: não respondais. Então vieram Eliaquim, o filho de Hilquias, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e Joã, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias, com as suas vestes rasgadas, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. Vamos para o capítulo 19. E sucedeu, quando o rei Ezequias ouviu isso, que ele rasgou as suas vestes e se cobriu com um pano de saco, e entrou na casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos com pano de saco, a Isaías, o profeta filho de Amós. E eles lhe disseram:
Assim diz Ezequias: este é um dia de perturbação e de repreensão e blasfêmia, porque os filhos chegarão ao nascimento e não há força para trazê-los à luz. Pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras que Rabsaque, a quem o rei da Síria, o seu senhor, tem enviado para repreender o Deus vivente, e reprove as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, pelo que ergue a tua oração, pelo remanescente que subiste. Então, eles falaram para que o profeta orasse por eles, né? Para que Deus ouvisse aquela afronta. E por misericórdia eles estão falando aqui. Assim os servos do rei Ezequias vieram até Isaías. E Isaías disse-lhes: assim direis vós ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor ao vosso Senhor, o rei, S minúsculo, né? Vai lá e fala para o rei: assim diz o Senhor, Deus, não temais as palavras que tens ouvido, com as quais os servos do rei da Síria têm me blasfemado. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para a sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. Assim, Rabsaque retornou e achou o rei da Síria guerreando contra Líbina, porque tinha ouvido que ele havia partido de Laquis. E quando ele ouviu dizer de Tiraca, rei de Cuxi, eis que ele saiu para lutar contra ti, ele enviou novamente mensageiros até Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não deixes que o teu Deus, no qual tu confias, engane-te, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Mas é muita afronta, né? Muita afronta. Eis que tu tens ouvido o que os reis da Síria têm feito a todas as terras, ao destruí-las por completo, e serás tu livrado? Então, ele faz uma afronta, enquanto isso outros reis vêm lutar contra ele, ele está só vencendo, o rei da Síria só vencendo. E ele vai e fala: ó, não dá ouvidos ao que seu Deus está falando. Está vendo que todos os reis estão perdendo para mim? Por acaso, vai livrar vocês? Vamos continuar. Já já eu falo aí, tá? O pessoal dos comentários. Vamos focar aqui na leitura. Versículo 12. Tem os deuses das nações as livrado, aquelas que os meus pais têm destruído? E Gozã, e Arã, e Refeque, e os filhos de Éden, os quais estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena, de Iva? E Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias foi levar a afronta diante de Deus. Aqui, Deus, o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, o que eu estou vivendo, a má notícia, a afronta. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas no meio dos querubins, tu és o Deus, tão somente tu, de todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Senhor, abaixa o teu ouvido e ouve. Abra, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para repreender o Deus vivente, Deus vivo. Verdadeiramente, Senhor, os reis da Síria têm destruído as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses ao fogo, porque eles não eram deuses, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor, Deus, tão somente tu. Então veja que o rei levou ao Senhor a afronta que ele tinha recebido. Ele colocou diante de Deus. Ele colocou diante de Deus a má notícia, e ele não foi ali com uma positividade tóxica, sabe, aquela positividade, vai dar tudo certo. Calma. O problema é evidente. Ele não chegou
dizendo, não está acontecendo nada. Não, o problema é evidente. Olha, Senhor, é verdade. O rei da Síria venceu fulano, ciclano, beltrano. Ele tem vencido todos os outros. Mas também os outros tinham deuses que não são deuses. Por isso que ele venceu esses outros. Tu, Senhor, és Deus. Então, assim, o que a gente aprende como princípio? Os problemas vêm, as má notícias vêm, as situações acontecem e a gente não pode ter aquela positividade tóxica. Por que eu digo tóxica? Porque às vezes muita positividade não nos deixa ver que o problema é evidente e uma coisa precisa ser feita. E aí, quando essa positividade é tóxica, a pessoa não consegue nem enxergar o problema e ela não faz o mínimo, que é orar. O mínimo, pelo menos, que é orar. Apresentar a Deus. Então, é aquela pessoa, sabe, muito positiva e as coisas estão acontecendo. Ah, não, mas tô nem aí, tá. Ah, tá na mão de Deus. Calma, não é assim. Tem que orar, tem que apresentar diante de Deus. Tem que fazer uma reflexão profunda. Por que está acontecendo isso? O que eu posso aprender diante dessa situação? É uma provação? É uma provação da minha fé? Ou é um momento de tribulação porque eu fiz coisa errada? Preciso me corrigir, me consertar, rever os meus atos. Então, cuidado com a positividade tóxica. Ela é prejudicial. Temos que ser positivos, mas na fé. Ele foi positivo. Ele chegou diante de Deus, apresentou a situação e foi positivo. Mas eu sei que tu, Senhor, é Deus. Salva-nos. Todas as nações saberão que tu, Senhor, és Deus. Mas o problema era evidente. E ele apresentou o problema diante de Deus. Versículo 20. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Está vendo? Deus o ouviu porque ele orou. Ele apresentou diante de Deus a situação. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem me desprezado, e riu de ti, tem te desprezado, perdão. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado, e riu de ti, para zombar-te. A filha de Jerusalém maneou a cabeça, balançou a cabeça diante de ti. A quem tens repreendido e blasfemado? E contra quem tens exaltado a sua voz e erguido os seus olhos alto? Contra o Santo de Israel. Pelos teus mensageiros, tu tens repreendido o Senhor e tens dito: com a multidão das minhas carruagens eu estou subindo até as alturas dos montes, até as encostas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, e entrarei nos alojamentos dos seus limites e na floresta do seu Carmelo. Tenho cavado e bebido águas estranhas, e com a sola do meu pé tenho secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens ouvido há muito tempo como eu tenho feito isso, e de tempos antigos que eu o formei? Agora fiz isto suceder para que tu fosses devastar as cidades fortificadas, tornando-as em monte de ruínas. Portanto, os seus habitantes tinham pouco poder, ficaram atônitos e confusos, e eles eram como a erva do campo, e como a erva verde, e como a erva no alto das casas, e como o grão ressecado antes de ter crescido. Porém, conheço o teu assentar, o teu sair, o teu andar, a tua fúria contra mim. Porque a tua fúria contra mim e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos. Portanto, colocarei o meu gancho no seu nariz e o meu freio nos seus lábios, e te farei retornar pelo caminho pelo qual vieste. E este será um sinal para ti. Vós comereis neste ano as coisas que crescem por si mesmas, e no segundo ano aquilo que brotar das mesmas, e no terceiro ano semeareis e colhereis, e plantareis vinhas, e comereis dos seus frutos. E o remanescente que tiver escapado da casa de Judá ainda lançará raízes para baixo, e dará o seu fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá um remanescente, e aqueles que escaparam do monte Sião, o ciúme do Senhor
dos exércitos fará isso. O ciúme é o cuidado, né? Portanto, desculpe, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem atirará uma flecha sequer, nem virá diante dela com o escudo, tampouco fará um aterro contra ela. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho ele haverá de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para salvá-la, por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E sucedeu, pois, naquela noite, que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000, e quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, partiu, retornou e habitou em Nínive. E sucedeu o quê? Enquanto ele estava adorando na casa de Nisroch, o seu deus, que Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram com a sua espada, e eles escaparam para a terra de Armênia e Esaradom, e o seu filho reinou em seu lugar. Então, perdeu a batalha, voltou para a terra de Nínive, ali foi adorar o Deus deles, e quando ele estava adorando o Deus dele, os próprios filhos o mataram. Que coisa, né? Vamos para o próximo capítulo. Deixa eu só corrigir aqui o título de hoje. É até o 21, não é até o 22, não. Nosso plano de hoje. Pronto, já corrigi. 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo de morte. E o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti, em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. Então a gente vê que Ezequias não colocou Deus na parede, no sentido de dizer: eu não aceito essa doença, eu não aceito, só tem que fazer isso aqui. Não, ele virou o rosto para a parede diante daquela notícia e se humilhou. Falou: Senhor, peço que o Senhor atente como eu tenho vivido diante de ti, tenho feito o que é reto aos teus olhos, eu tenho andado com um coração perfeito diante de ti. E chorou amargamente. Então, o Senhor que sabe, o Senhor é soberano. E sucedeu que, antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volve-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria. E eu defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Então, é por causa de mim, tá? E é por causa da aliança que eu fiz com Davi. Não é por causa de você, não. É por causa de mim. Eu sou soberano. Mas eu ouvi a sua oração. Misericordioso. Um princípio de oração que nós podemos seguir. E Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que eu subirei à casa do Senhor ao terceiro dia? E Isaías disse: este sinal tu terás do Senhor, de que o Senhor fará a coisa que ele falou. A sombra avançará 10 graus. A sombra avançará 10 graus ou retrocederá 10 graus? A sombra, né? Tinha um relógio. Depois vai falar mais sobre isso.
no livro do profeta Isaías, né? Sobre o relógio de Acás. E Ezequias respondeu: é pouca coisa que a sombra desça 10 graus? E não, mas que a sombra retorne 10 graus. Então, tinha um relógio, né? O relógio não é como hoje, né? Que a gente vê o ponteiro que vai rodando. Tinha um relógio, tipo um poste, e quando o sol bate, projeta a sombra, né? E aí a sombra vai andando. Conforme a sombra vai andando, por causa da posição do sol, eles iam marcando o horário. Então, diz que iria mudar ali 10 graus a sombra, como sinal. Versículo 11. E Isaías, o profeta, clamou ao Senhor, e ele trouxe a sombra 10 graus para trás, pelos quais ela havia crescido no mostrador de Acás, o relógio de Acás. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo. E Ezequias atentou a eles e mostrou-lhes toda a casa das coisas preciosas, a prata e o ouro, e as especiarias, e os ungüentos preciosos, e toda a casa das armas, e tudo que foi achado nos seus tesouros. E não houve nada na casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não tenha lhes mostrado. Então, um rei do povo inimigo vai, né, envia um presente para Ezequias, porque ele ficou sabendo que ele estava enfermo, e Ezequias vai, né, igual uma mala velha, né, que não consegue ficar fechada, e abre todo o segredo do palácio. Olha, aqui ficam as armas, aqui fica isso, aqui fica aquilo. Mostrou tudo para ele. Versículo 14. Então veio Isaías, o profeta, até o rei Ezequias e lhe disse: o que disseram estes homens? E de onde vieram eles a ti? E Ezequias disse: eles vieram de uma terra longínqua, a saber, de Babilônia. E ele disse: o que eles vieram na tua casa? E Ezequias respondeu: o que eles viram, né? Perdão. Isaías perguntou: o que eles viram na tua casa? E Ezequias respondeu: todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. E Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo que estiver na tua casa e aquilo o que os teus pais tiveram acumulado até esse dia será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E dos teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? E o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como ele abriu um tanque e um canal e trouxe água para dentro da cidade, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar. Então, Isaías falou: vai chegar um dia em que o rei da Babilônia vai entrar aqui e vai tomar tudo que os mensageiros dele ouviram. Inclusive, os seus filhos também serão levados para a Babilônia. Ezequias falou: boa essa palavra, é a vontade do Senhor. Se eu tenho andado reto diante dele e acontecer isso, não é boa essa palavra? Gente, que rei, que exemplo de rei que confia na soberania do Senhor. Capítulo 21. Porque era plano, né? Era propósito do Senhor mesmo. E isso vai ser anunciado depois pelos outros profetas também, a gente vai ler isso junto. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Efizibá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos aos quais Ezequias, o seu pai, havia destruído. E ergueu altares para Baal, e fez um bosque, como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu, e os serviu. E ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor disse:
em Jerusalém colocarei o meu nome. E ele edificou altares para toda a hoste do céu, nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez o seu filho passar pelo fogo, e observou tempos, e usou encantamentos, e lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor para provocá-lo à ira. Que coisa, hein? Que coisa. Fez pior do que Acabe aqui. Versículo 7. E ele colocou uma imagem esculpida do bosque que tinha feito, na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão, o seu filho: nessa casa em Jerusalém, a qual tenho escolhido de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para todo sempre. Então ele pega uma imagem de idolatria e coloca dentro do templo. Tampouco farei com que os pés de Israel se movam novamente para além da terra, que eu darei aos seus pais, apenas que eles observem para fazer de acordo com tudo que eu lhes tenho ordenado, e segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Essa era a ordem do Senhor. Porém, eles não atentaram, e Manassés lhes seduziu a fazerem mais mal do que faziam as nações as quais o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou pelos seus servos, os profetas, dizendo: como Manassés, rei de Judá, tem cometido essas abominações e tem agido iniquamente acima de tudo que fizeram os amorreus, os quais estavam antes dele, e também tem feito Judá pecar com os seus ídolos, portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que estou trazendo tal maldade sobre Jerusalém e Judá, para que todo aquele que ouça sobre isso, ambos os seus ouvidos estremecerão, e eu estenderei sobre Jerusalém a linha de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e eu esfregarei Jerusalém como um homem esfrega um prato, esfregando e virando de cabeça para baixo. E eu abandonarei o remanescente da minha herança, e os entregarei na mão dos seus inimigos, e eles se tornarão uma presa e despojo para todos os seus inimigos, porque têm feito aquilo que era mal à minha vista, e me provocado a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até esse dia. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado com o qual fez Judá pecar, aquilo que era mal à vista do Senhor. Ora, o restante dos atos de Manassés, e tudo o que ele fez, e os seus pecados que cometeu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 2 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Mesulemete, a filha de Arus, de Jotibá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como seu pai Manassés fez. E ele andou em todo o caminho que o seu pai andou, e serviu os ídolos que o seu pai serviu e os adorou. E ele abandonou o Senhor seu Deus, o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei na sua própria casa. E o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon. E o povo da terra fez de Josias, o seu filho, rei no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Amon, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E ele foi sepultado no seu sepulcro, no jardim de Uzá, e Josias, o seu filho, reinou em seu lugar. Vocês percebem que toda a história ela vai ser repetida com mais detalhes no livro das crônicas e também dos profetas. Por isso, eu estou lendo assim de uma forma bem dinâmica, tá? Só narrando realmente a história, e quando tiver mais detalhes a gente para e comenta nas próximas leituras, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã.